Uma das coisas que você logo aprende sobre o burnout é sobre, eu já até falei isso aqui, é sobre um paniquinho que a pessoa passa a ter em relação ao trabalho que ela executava, a carreira que ela tinha, enfim, a área em que ela trabalhava, porque o trabalho é o grande motivador desse estresse sair do controle a ponto de virar um burnout. A pessoa cria um paniquinho a ponto de não poder nem pensar, nem considerar voltar a fazer as atividades profissionais que ela fazia antes. Essa semana eu aprendi que tem um truquinho aí, pelo seguinte, por exemplo, eu sempre trabalhei como publicitária, a vida inteira esse foi meu trabalho, primeiro como redatora, depois como planejamento. E quando eu comecei a sentir problema com isso por conta do burnout, ou seja, quando eu comecei a falar não dá mais para eu trabalhar nisso, eu não posso mais voltar a trabalhar em agência, não tem mais como eu fazer o que eu fazia, eu acabei, e talvez isso seja natural, eu acabei ampliando a área em que eu queria passar a evitar, ou seja, qualquer coisa relacionada à agência, à comunicação, a planejamento, à redação, qualquer coisa relacionada a isso, eu já colocava como uma possibilidade que nunca vai acontecer. Muito bem, aí essa semana, como eu tô muito tempo sem trabalhar, eu comecei a ver, agora que eu tô com um pouco mais de disposição, comecei a ver possibilidades de ganhar dinheiro de alguma forma, né? E uma das coisas que eu pensei em fazer foi me inscrever num desses sites em que você se candidata para fazer freelancers, né? Escrever é uma coisa que é talvez a coisa que eu mais gosto de fazer. Sei que eu faço muito bem e me divirto fazendo. Eu falei, por que não voltar aos tempos de redatora e me candidatar a freelancers, né, de redação. Paralelamente a isso, eu tô aqui trabalhando num projeto pessoal, que eu conto mais tarde se rolar. As duas coisas são intimamente ligadas ao tipo de trabalho que eu costumava ter, tanto a redação quanto esse projeto pessoal. Muito bem. E isso está intimamente ligado ao meu jeito de ser, de pensar, de ver as coisas, de me divertir fazendo coisas. Correto? As coisas que eu sou boa. E que me sinto bem fazendo. Tá, o primeiro job que esse site de freelancer apontou como uma coisa realmente provável de rolar, começou a me dar desespero. Por que começou a me dar desespero? Se o projeto pessoal que eu tô fazendo é uma coisa que eu estou animada, que eu começo a fazer e me vejo realmente me divertindo, concentrada, sem ver o tempo passar, por que o site de freela, que também é um trabalho, que tem tudo a ver com o que eu fazia, começou a me dar agonia e desespero? Qual é o problema, então? Qual foi o problema? Qual foi a parte do trabalho que me levou a ter um nível de estresse tão gigantesco que eu acabei tendo um burnout? No meu caso, é uma particularidade do trabalho, é a dinâmica de como esse trabalho é gerido nas agências e, por consequência, nos trabalhos de freelancer. O trabalho em si, o raciocínio, a parte de desenvolvimento da criação e da estratégia da coisa, continua sendo divertida para mim. O que pega para mim é a necessidade que as pessoas têm de se meter no seu trabalho criativo sabendo menos do que você. Porque quando você está fazendo um trabalho, chega uma pessoa que sabe tão ou mais do que você, ela colabora com o seu trabalho. Vira um bate-bola. O seu trabalho que estava bom fica ótimo. A pessoa traz outras referências, outras formas de ver, e ali vocês trocam bolinha e fica uma coisa muito mais rica. Agora, quando é uma pessoa que não sabe fazer o seu trabalho, e criação é uma coisa muito perigosa, porque as pessoas acham que o fato de estar acordada faz com que ela saiba fazer criação. É muito comum isso em cliente, é muito comum isso em cargos altos de agência, de pessoas que vieram de outras áreas, que são boas em outras áreas, mas que não se conformam porque, como todo mundo sabe fazer criação, elas continuam se metendo no seu trabalho o tempo inteiro. Outra coisa que pega pra mim é que essa falta de noção das pessoas para com o seu trabalho faz com que elas não entendam o tempo que se demora para se desenvolver um job.
Então, uma coisa que pra elas parece que é meia hora que você vai demorar, você acaba virando uma noite inteira. E ninguém consegue se dar conta de que a sobrecarga de trabalho se dá muito por conta disso. Então, na hora que eu percebi que o trabalho em si do freela seria divertido para fazer, mas uma vez que eu estivesse com um prazo combinado, certamente eu ia precisar refazer 200 vezes, porque iam me mandar um pedaço do texto que alguém escreveu, aí alguém achou que era melhor de outro jeito, esqueceram de falar outra coisa, você pode mudar isso daqui? E aí você fica mudando aquele trabalho, porque todo mundo vai colocar a mão, ou não soube te contar o que queria. Isso pra mim é a parte, essa falta de autonomia que você acaba tendo por maior que seja o seu cargo, essa é a parte do trabalho que virou trauma pra mim. Então pra mim fica mais fácil agora entender como eu posso andar a partir daqui em relação à minha vida profissional. Essa parte do trabalho eu não vou insistir, eu não vou tentar ter de novo um trabalho em que eu esteja exposta a esse tipo de dinâmica, porque isso não vai dar certo, porque eu começo a ficar desesperado. Olha, para vocês terem uma ideia, no segundo e-mail que eu recebi desse potencial cliente, eu me peguei balançando a perna, roendo a unha, o coração acelerado, minha cabeça começou a pesar. Tudo isso é consequência do quê? Da ansiedade, da angústia, da frustração que vem de quando você sofria com isso, como se você tivesse um pensamento mórbido ali de minha vida vai ser isso agora de novo. Isso é completamente fora do controle. Eu agora tô voltada a fazer coisas que façam com que eu me sinta bem. O meu foco agora é me recuperar. Não é ficar vivenciando mais e mais vezes o mesmo trauma que eu passei 25 anos da minha carreira, que se transformou num colapso geral físico e mental. Uma vez que você identifica qual é exatamente o problema que fez com que você tivesse um nível de estresse muito alto, você começa a poder tentar encontrar os caminhos, as possibilidades de caminho que você tem em volta disso, ao invés de ficar dando murro em ponta de faca. Então eu, se fosse você, começaria a observar exatamente o que faz com que você se estresse no seu trabalho. De uma dinâmica do mercado, da empresa, de uma forma de chefia que tem acima de você, de uma forma de resposta da equipe abaixo de você. Alguma coisa você vai encontrar em comum em várias situações. E vai fazer você entender o que pode virar um trauma e o que você ainda gosta de fazer no seu trabalho. Você foca no bem e desfoca do mal. Parece simples, eu sei que não é, mas é uma forma de você conseguir enxergar e trabalhar melhor, com menos estresse, para que você não vá por um caminho que vá levar você a um burnout. Estão achando, pensando, como elas estão te vendo, e aí você pede para um amigo seu, da sua confiança, te ajudar a entender e a solucionar. Aí a pessoa senta na sua frente, você começa a falar as informações que você tem sobre aquilo. E no meio do seu discurso, você fala, entendi.